a transição energética na prática. Este foi o tema do Engie Day 2024. Realizado no emblemático Museu do Amanhã, que tem o patrocínio da companhia, o evento reuniu no Rio de Janeiro lideranças internas e convidados de outras empresas e setores para analisar os desafios e oportunidades no caminho da descarbonização. Com uma programação intensa, os debates foram divididos em painéis temáticos e trataram dos assuntos mais urgentes da transição. Eu sou Bernardo Menezes e acompanhei as discussões. Os destaques você ouve agora em mais um episódio do Além da Energia. Como ponto de partida para essa reflexão, o escritor e historiador Leandro Carnal fez uma provocação a todos nós que estamos testemunhando esse momento de transformações tão profundas do planeta. É um prazer para mim, Leandro Carnal, estar nesse Engie Day aqui no Museu da Manhã, no Rio de Janeiro, porque eu acho que é a questão mais urgente que diz respeito a todos os habitantes desse planeta. A Terra vai sobreviver. A Terra já passou por devastações naturais, extinções em massa incríveis no passado. Nós estamos discutindo se nós, seres humanos, vamos sobreviver. A Terra sobrevive, depois ela pega fogo inteiro, depois resfria, ela volta a ter protozoários, ou seja, nós sobreviveremos e parece que nós estamos diante de evidências claras de desequilíbrio. Desequilíbrio nessa transição energética, desequilíbrio no uso de combustíveis fósseis, desequilíbrio na preservação da natureza. Nós temos eventos climáticos extraordinários e os fatos estão aí. Não ver os fatos é um sintoma muito patológico, ou seja, ignorar a realidade é sinal de uma patologia. Por isso a importância de eventos que não são mais para agregar valor à imagem de alguém, são eventos para que as pessoas sintam como um sinal de alerta, né? Quer dizer, o Titanic começou a afundar. Quais os botes que nós temos disponíveis para a sobrevivência? Como diminuir o impacto que já está ocorrendo? Como tentar reverter? Como valorizar as boas iniciativas? E como entender que ecologia não é tema para gente chata. Ecologia é tema para gente, para seres humanos, para nós, a espécie humana. Ou aprendemos isto, ou teremos mais uma extinção em massa. E boa sorte para a próxima espécie que dominar esse planeta. Agora, a gente entende a transição energética e é muito fácil para quem está no meio entendê-la do ponto de vista técnico, do ponto de vista das operações, das empresas que atuam no setor. Agora, existe uma dimensão que é narrativa sobre essa transição energética. Que ameaças o senhor vê para essa dimensão narrativa da transição energética? Quando Yuval Harari trouxe ao público um velho conceito histórico que exatamente a revolução cognitiva, nossa capacidade há 70 mil anos de elaborar narrativas a ponto de coordenarmos pirâmides e grandes templos, hoje existe um debate sobre essa dimensão narrativa, porque inclusive aos negadores da mudança climática, aos negadores do aquecimento global e que trabalham a partir de impulsos escusos ou simplesmente ignorantes. É muito importante que seja unificada essa narrativa, porque ela se baseia em fatos evidentes da maioria dos cientistas e observadores. E isto é uma questão que no Brasil, neste momento de queimadas, de aquecimento, de chuvas excessivas de um lado no Rio Grande do Sul, de falta de chuvas em plena Amazônia, que as pessoas ponham a mão na cabeça e saibam, nós estamos acelerando processos naturais e nós precisamos constituir uma narrativa unificada, salvar a nós. Eu não gosto da expressão salve o planeta, porque o planeta não precisa de nós. Salvar a nós, espécie humana, da extinção. É justamente este cenário que o compromisso com a transição energética busca evitar. E a ampliação da oferta de renováveis consiste num fator crucial. O CEO da Engie Brasil, Maurício Ber, falou sobre a contribuição da empresa para a entrega de energia limpa no Brasil e para as empresas que vierem a se instalar por aqui. Nós hoje estamos 100% gerando energia renovável, né? Não temos mais nenhuma termoelétrica. E o objetivo nosso, né, do grupo a nível global é ser net zero em 2045. O grupo tem um objetivo de chegar a nível global 80 mil mega em renováveis, né?
A gente está na metade disso, né? O nosso plano era, 3 anos atrás, começando a desenvolver projetos, né, que representassem 3 gigas por ano, né? Depois, numa segunda fase, 4, que nós já estamos agora, e depois, a partir do ano que vem, 6 gigas por ano, né, de energia renovável. Né? Essa é a nossa contribuição para a transição energética que a gente está fazendo, né? Com esse propósito de ajudar o planeta a se descarbonizar. Né? Essa que é a ideia. E com a expansão e diversificação das renováveis, outras questões desafiam os especialistas do setor. No painel A Matriz Energética que Queremos, moderado pelo Marcos Keller, diretor de Regulação e Estratégia da ENGIE Brasil Energia, os convidados discutiram a necessidade de modernizar o ambiente regulatório para equilibrar a participação de cada um dos segmentos, com preços mais competitivos para o consumidor. A Camila Fernandes, diretora da Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica, a ABRAGE, conversou com a gente sobre o assunto. A gente precisa fazer uma composição que garanta a segurança do atendimento, que garanta a confiabilidade do sistema e que garanta também custos módicos, né, para os consumidores. Afinal de contas, uma energia que custe muito cara, no final das contas, ela não vai atender a todos, né? Não vai atender com a qualidade que a gente espera a todos. Nesse aspecto, um ponto muito relevante de problema que a gente enfrenta agora são os subsídios que passaram da conta, né? Eles atenderam a uma demanda que era legítima, mas que deixaram de ser recentemente, né? Até por conta do sucesso das políticas públicas que foram implementadas. Então, a gente precisa agora sair desse ponto, olhar para o futuro, e o futuro é uma expansão equilibrada da matriz, que atenda a todos os requisitos do sistema e também as necessidades do país, inclusive de capacidade de pagamento. As hidrelétricas são a fonte mais relevante ainda da matriz, né? Mais da metade da capacidade instalada é hidrelétrica e, além disso, elas têm características de flexibilidade operativa, de capacidade de entrega de potência, de armazenamento, né? São as principais, as hidrelétricas é a principal forma de armazenamento de energia no país, que sempre foram muito valiosas, mas que serão ainda mais preciosas no futuro. Então, a gente precisa remodelar todo o nosso sistema de expansão da oferta, de programação da operação e, principalmente, de preço, de precificação, para que a gente quantifique, valore e remunere esses requisitos de forma adequada, especialmente as hidrelétricas. Nós também ouvimos o Ovídio Quintana, diretor comercial e regulatório da transportadora associada de gás, a TAG, empresa que integra o portfólio da ENGIE. O Brasil tem que valorizar, ter esse privilégio de ter inúmeras fontes, então não pode prescindir de nenhuma. A gente tem um mix privilegiado que precisa ter um equilíbrio aí. Segundo aspecto é o nosso papel como TAG, porque nós não vendemos gás natural, nós transportamos essa energia. Então a infraestrutura, a gente defende muito os investimentos racionais para que esse gás possa estar mais inserido na matriz energética. Não adianta você ter um insumo se não fizer os investimentos para que ele esteja necessário. E uma vez que a gente tem não só os investimentos, mas o mindset da como a rede tem que funcionar em favor do mercado, é criar um ambiente dinâmico e competitivo para que as trocas possam acontecer entre os múltiplos agentes. Por isso que eu falo muito da questão da internet do gás. O sistema de transporte, que hoje no Brasil nós estamos falando de 9.400 quilômetros, praticamente metade disso é da TAG, mas ele está integrado da região sul até a região nordeste, lá no Ceará, e com outros investimentos pode até ampliar isso. Uma vez que você está conectado na rede, você tem um ambiente de mercado. Então, essa logística de energia, que a gente faz o frete dessa energia, ela começa no transporte, transfere custódia para distribuição e chega em todas as demandas. Quanto mais integrado for esse planejamento, melhor para fomentar um ambiente de competição e troca, no qual a gente já deu exemplo com redução de preços do insumo no Nordeste, viabilizando esse encontro entre os múltiplos atores, né? A diretora de estudos do petróleo, gás e biocombustíveis da empresa de pesquisa energética, Heloísa Borges, destacou a importância da nova política de transição energética para a construção de um ambiente mais equilibrado. A gente fala lá na EPE que a gente tem um desafio de gerenciar a abundância. Então, a gente tem uma abundância de recursos energéticos e a gente precisa gerenciar essa abundância para fornecer uma energia que seja segura, acessível e sustentável para a população brasileira. O que a gente vê no futuro
É uma renovabilidade cada vez maior da nossa matriz, é uma matriz que vai sim ser cada vez mais renovável. Hoje ela já está em cerca de 50% de renovabilidade, aumenta ao longo do cenário decenal, e isso também, no cenário de 30 anos, também se percebe. A gente não prescinde totalmente dos fósseis, mas em termos percentuais eles se reduzem bastante e a gente vê um espaço cada vez maior das renováveis aí de todas as fontes. A gente continua com o crescimento hidráulica, solar, eólica, um papel importante da biomassa e dos biocombustíveis. É uma matriz que aumenta a renovabilidade mantendo essa característica de diversidade. Agora, como garantir esse equilíbrio? Aí é o papel da política pública, né? O papel do conjunto de políticas públicas, aí eu destaco a publicação recente da resolução do CNPE que aprovou o Plano Nacional de Transição Energética. O Plano Nacional de Transição Energética, ele busca justamente equilibrar essas diferentes políticas públicas e coordenar essas diferentes políticas públicas na busca por uma transição energética que seja justa, inclusive, e equilibrada. A transição energética justa foi exatamente o debate do segundo painel, moderado pela Luciana Navarrete, diretora de Pessoas, Processos e Sustentabilidade da ENGIE Brasil Energia. Nós também tivemos a chance de conversar com alguns dos convidados. Para Camila Camilo, liderança sobre o tema no W20 Brasil, é preciso garantir que os territórios e as comunidades recebam os benefícios dos projetos de infraestrutura energética. Quando a gente usa o termo justiça, a gente está falando que existe um equilíbrio entre as partes que constroem algo, certo? Então, quando a gente vai falar de transição energética justa, a gente está falando de que os territórios que recebem um pipeline, por exemplo, são territórios que vão ter acesso à energia, água limpa, educação de qualidade, da mesma forma de que quem implementa a solução que vai servir outras milhões de pessoas. Então, acho que o que a gente busca ao falar de transição energética justa é garantir que o território vai viver os benefícios daquela solução tão maravilhosa e tão poderosa que pode mudar a vida de tanta gente que precisa mudar a vida daquelas pessoas também. E, assim, qual que é a sua visão? Você acha que o Brasil hoje, de maneira geral, ele compreende esse processo? As empresas, o setor privado, o setor produtivo? Eu acho que a gente está na frente do mundo em muitos aspectos. Não só porque a gente começou a pensar a natureza como aliada há mais tempo, mas e porque a gente tem o privilégio de ter dimensões continentais e experienciar diferentes biomas que nos ajudam a olhar para as renováveis como uma alternativa. Mas, ao mesmo tempo, a conta não fecha um pouquinho quando a gente olha para a maneira como o governo brasileiro pensa, que é do tipo, eu quero ser um líder verde e, ao mesmo tempo, eu quero ir até a última gota de petróleo. Essa conta não fecha. A gente precisa pensar como é que a gente sai disso. Acho que falar sobre o Brasil como potência verde é uma coisa. Falar do Brasil como um líder de transição energética é assim, a gente tem potencial para fazer isso, mas a gente ainda precisa de coragem e ousadia para, nas nossas dimensões continentais, honrar o potencial que a gente tem. Segundo a diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade do Itaú Unibanco, Luciana Nicola, o impacto das atividades sobre os diferentes públicos se tornou um dos fatores mais importantes na análise e avaliação de projetos. Bom, como um banco, a gente tem um papel super importante de colaborar para que a economia migre para uma economia mais inclusiva, de baixo carbono e verde. Quando a gente traz a perspectiva da transição como um todo para qualquer um dos 9 setores carbono intensivo, e especificamente aqui o de energia, o componente de transição justa ele é super importante. Porque quando a gente pensa como vai se dar a descarbonização das empresas, primeiro a gente tem que levar em consideração que isso é uma transição. É um processo de maturação e um processo evolutivo. O segundo isso não pode acontecer sem a gente entender de fato quais são os impactos sociais gerados nesse processo de transição. Ou seja, eu tenho que garantir uma visão que vai trazer a perenidade do negócio dos meus clientes, mas que isso aconteça gerando impacto positivo para a sociedade. E quando eu falo impacto positivo, eu estou falando para as comunidades onde
essa empresa está envolvida, para a sua cadeia de valor, seja de fornecedores, de colaboradores, ou seja, todo um processo de transição ele tem que considerar todos os públicos impactados. E como banco, onde eu olho fortemente a questão de risco socioambiental e olho os indicadores de transição, o social ganha uma relevância maior porque são indicadores que eles não são medidos no curto prazo, eles são medidos no médio e longo prazo. Então aqui tem muito como é que eu colaboro com as empresas para que eles não percam de vista que o social tem uma importância tão grande quanto o ambiental e o climático. O último painel ampliou ainda mais o debate e tratou do contexto ambiental e econômico das mudanças climáticas. A Flávia Teixeira, gerente de sustentabilidade e transição energética da ENGIE Brasil, moderou a conversa e resumiu as principais barreiras para o enfrentamento deste problema global. Nós temos aí gargalos, desafios importantes como capacitação, mão de obra, políticas, segurança jurídica, segurança de investimento, desafios do licenciamento ambiental. Então foram esses os principais pontos e a questão da precificação, não só do carbono, mas também a precificação, aí, o orçamento, como é que a gente calcula os custos de adaptação e os custos de endereçamento do aumento dos eventos extremos que a gente já pode esperar e tem visto acontecer. A Suzana Kahn, diretora-geral e professora titular da COP UFRJ, falou sobre as principais dificuldades do país para controlar as emissões, além da capacitação dos profissionais exigida pelas transformações tecnológicas envolvidas na transição energética. Olha, no caso do Brasil, ele tem uma situação muito particular, em relação ao restante do mundo, porque a grande parte das nossas emissões vem do setor agropecuário e de florestas. Então, o nosso foco acaba sendo em como reduzir desmatamento, que é uma questão extremamente complexa, dado a dimensão do país, das nossas florestas, a pressão econômica em cima disso. Então, é basicamente esse olhar em cima do desmatamento. E no caso de agricultura e pecuária, também, até porque a pecuária tem uma contribuição muito grande na questão do metano. Então, mas essas áreas, tanto agricultura quanto pecuária, a gente tem o plano de agricultura de baixo carbono. A pecuária ainda tem um espaço muito grande para reduzir suas emissões, porque é uma pecuária extensiva, não há necessidade disso. Então, há possibilidade, sim, da gente atender e atingir as nossas metas do Acordo de Paris. O que me preocupa não é nem essa questão de atingir as metas do Acordo de Paris, mas é do país, de nós estarmos preparados para enfrentar um mundo mais aquecido. E aí, dessa parte, eu acho que nós não estamos, porque é preciso, muito, além da redução dessas emissões, é preciso a adaptação, é preciso uma série de investimentos nas populações vulneráveis. Então, essa parte que eu acho que me preocupa mais. A gente fala muito de transição energética, mas a transição energética está inserida numa transição tecnológica. A gente está passando por uma transformação tecnológica e muito acelerada. Você vê aí a transformação digital, a questão da biotecnologia. Então, tudo isso vai fazendo com que o mundo se torne cada vez mais tecnológico, cada vez o conhecimento mais sofisticado, e a economia vai seguindo esse mesmo ritmo. No desenvolvimento econômico segue esse ritmo, e isso faz com que isso tenha uma potencialidade muito grande da gente ficar para trás e aumentar ainda mais o gap entre países emergentes ou regiões emergentes daquelas desenvolvidas, porque é preciso realmente um investimento muito grande nessa área do conhecimento e da tecnologia. Para o setor industrial, as emissões do escopo 3, que envolve a cadeia de suprimentos, continuam sendo um grande desafio, como explicou a Juliana Falcão, coordenadora da Rede Clima da Indústria, da Confederação Nacional da Indústria, a CNI. A indústria ela vem trabalhando muito nessa questão da descarbonização, da transição, entende que tem muito a ser feito ainda. Escopo 3 é realmente uma questão que precisa ser trabalhada, mas, de novo, políticas públicas, alinhamento, harmonização de informação, dados, o entendimento de que desenvolvimento precisa estar atrelado à questão climática, assim, é tudo, vou brincar, tudo junto e misturado, assim, a gente precisa ter mais conhecimento, entender melhor do que a gente está falando, para a gente poder dialogar. O Brasil já alcançou aquilo que muitos países vão alcançar em 10, 20 anos,
a gente já fez o que a gente brinca de dever de casa, mas vem aí uma nova transformação que requer uma demanda por energia imensa. Então, esse é o olhar, a gente mantém o que a gente tem, continua com o nosso modus operandi status quo, ou a gente vai entrar nesse processo de descarbonização, e aí comércio internacional, o CBAM é um deles, precificação de carbono. É uma escolha que a gente tem que fazer, eu acho que a gente está fazendo, a gente está escolhendo trilhar esse caminho. A gente está chegando ao final deste episódio que trouxe os destaques do End Day 2024. Nós ouvimos a avaliação do diretor de comunicação e sustentabilidade da ENGIE, Gil Maranhão. Ele falou sobre a expectativa de que os debates possam aumentar a consciência das pessoas sobre a transição energética. Engajamento. As pessoas só se engajam naquilo que elas conhecem, aquilo que elas sabem, o que está em jogo, o que é realmente importante, e elas entendam. Se nós saímos daqui com os nossos espectadores, seja aqui ao vivo, seja aqueles que vão nos ouvir via vídeo, conhecendo um pouquinho mais sobre isso, sobre a transição energética, sobre, como eu disse, o que está em jogo, o que realmente é importante, elas vão passar a se engajar mais. É o engajamento pela educação no sentido de conhecimento. Nós ficamos por aqui, eu agradeço a sua audiência e a participação de todos os nossos convidados. A cobertura completa do End Day 2024 você encontra no site do Além da Energia, com mais notícias sobre o setor, cidades inteligentes e transição energética. Para quem já nos acompanha, não esqueça de curtir e seguir o canal da ENGIE no YouTube. Acompanhe também o podcast nas principais plataformas de áudio. Até mais!